O meu capítulo no livro é sobre o trabalho com as cópias manuscritas. O estudo de uma cópia pode iluminar o contexto de recepção de um manuscrito que teria sido produzido num tempo anterior, esclarecendo por que houve interesse em realizar essa cópia e como essa cópia foi feita. Essas reflexões ganharam corpo numa disciplina de graduação que eu ministrei na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. Lá se encontra a cópia manuscrita de um códice produzido logo após a Revolta de Vila Rica, em 1720. Mas a cópia do chamado Discurso Histórico e Político foi produzida mais de um século depois, em 1825, na livraria do Conde de Linhares, em Lisboa. Eu e os alunos resolvemos então empreender uma arqueologia desse documento. Quem foi o copista? Qual era o interesse do Conde de Linhares em promover a realização dessa cópia? Como era o papel, a tinta, a encardenação? Quando esse exemplar veio de Portugal para o Brasil e quando ele entrou na Biblioteca Nacional? As respostas a essas perguntas vieram depois de um empenho de pesquisa sobre essa casa nobre dos Condes de Linhares em Portugal. Foi preciso, por meio do estudo da sua livraria, dos livros que lá estavam, conhecer os gostos de leitura, as motivações. Também nós investigamos as relações políticas e sociais desse ramo da nobreza em Portugal e no Brasil, justamente no momento do reconhecimento da independência brasileira em 1825. Por outro lado, com o auxílio de funcionárias da Biblioteca Nacional, nós realizamos exames materiais e visuais e consultamos fontes que nos permitiram rastrear o possível momento de entrada desse exemplar da cópia manuscrita do discurso nessa instituição. Mas por que fazer isso tudo? Primeiro, para conhecer a própria trajetória do discurso histórico e político que esteve durante boa parte do século XIX na livraria dos Condes de Linhares, em Lisboa. Mas também para incentivar os pesquisadores sobre essa dinâmica social envolvendo a produção e a recepção dos manuscritos e dos impressos, no caso de uma cópia manuscrita. Não se trata apenas de uma história do livro. Esse tipo de investigação, que lê por dentro e lê por fora os documentos, pode repercutir na maneira como nós entendemos a própria história de Portugal e do Brasil naquela época. Querem saber como isso acontece? Leiam um capítulo do livro Modernos em Curso.